Neste vídeo, então, nós vamos estudar sistemas mecânicos, né, aplicando o princípio da conservação da energia mecânica. O que nós sabemos, né? Nós sabemos que os sistemas mecânicos, eles podem ser de dois tipos, tá? Eles podem ser conservativos e não conservativos. Bom, os sistemas conservativos vão obedecer o princípio da conservação da energia mecânica, que diz, né, que a energia mecânica de um sistema se mantém constante, ou seja, tem o mesmo valor. O que significa isso matematicamente? Matematicamente, eu represento com esta equação, ou seja, se a energia mecânica é constante, significa que a variação da energia mecânica é igual a zero, ou seja, não está variando, né? Bom, o que é a variação da energia mecânica? É a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial, tá? E daqui nós podemos tirar o que a gente vai utilizar muito nos exercícios daqui para frente, que é que a energia mecânica final tem que ser igual à energia mecânica inicial para sistemas conservativos, certo? Em sistemas não conservativos, a energia mecânica varia. Isso significa que a variação da energia mecânica vai ser diferente de zero e diferente dos sistemas conservativos, certo? Bom, nós temos dois casos de sistemas mecânicos não conservativos. O primeiro caso é quando a energia mecânica do sistema diminui, tá? O segundo caso é quando a energia mecânica do sistema aumenta. Então vamos ver como que acontece. A energia mecânica ela vai diminuir quando nós tivermos um sistema dissipativo, ou seja, ação de forças dissipativas. Quais são essas forças dissipativas? É a força de atrito, é a viscosidade que possui os fluidos, então, tanto os líquidos quanto os gases, quando eles se deslocam, eles têm um atrito entre as camadas do seu próprio fluido, isso se chama viscosidade, resistência do ar, entre outros. Agora, nós podemos pensar num sistema em que a energia mecânica aumente, tá? Quando nós vamos ter esse tipo de sistema? Quando nós temos um sistema de forças não conservativas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine o seguinte, que eu pego uma bolinha e eu vou largar essa bolinha de uma altura X. A bolinha, ela pica, ela não retorna na minha mão, né? Sempre ela vai retornar numa altura menor. Por quê? Porque nós temos um sistema dissipativo. Vai ter a ação da força de atrito, vai ter a deformação da bolinha quando ela chegou ao solo, né? Então, nós vamos ter um sistema dissipativo. Esse é um sistema não conservativo. Agora, nós vamos pegar essa mesma bolinha e nós vamos largar da mesma altura. Só que ao invés de largar, eu vou jogar essa bolinha. Ou seja, eu estou fazendo uma ação de uma força não conservativa. O que vai acontecer? Essa bolinha pode alcançar a mesma altura ou, na melhor das hipóteses, eu vou jogar ela e ela vai retornar numa altura maior. Ou seja, é quando a energia mecânica do sistema vai aumentar, mas só porque eu tenho ação de uma força que ela não é conservativa e é uma força externa ao sistema, certo? Então, esse exemplo da bolinha, né, dá o exemplo de sistemas não conservativos. O sistema conservativo é o sistema em que nós consideramos como sendo um sistema ideal, em que a gente não tem perda nenhuma, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A gente sabe que se transforma em energia, por exemplo, térmica, mas aqui a gente não calcula. Então, quando a gente faz o cálculo, né, geralmente a energia mecânica final dá diferente da inicial, certo? Então, agora vamos ver em dois exemplos a aplicação desse princípio da conservação da energia mecânica, tá? Então, vamos lá. O primeiro exemplo diz o seguinte: um corpo de massa 2 kg é lançado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, ou seja, desprezando a ação das forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade
igual a 10 metros por segundo, determine a altura atingida pelo corpo e a velocidade do corpo a 25 metros de altura em relação ao Sol. Então, vamos lá. Vamos fazer a letra A. Eu quero saber a altura máxima atingida pelo corpo. O que eu vou utilizar? Eu vou dizer que a variação da energia mecânica é igual a zero. Isso implica que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial, certo? Agora, vamos pensar no nosso sistema, tá? Energia mecânica é o quê? Energia cinética mais a energia potencial. Tudo isso no estado final. E a energia mecânica inicial vai ser a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial. Agora, vamos analisar o nosso sistema. Vamos fazer aqui, ó, o sistema. Vamos colocar um referencial aqui no solo, tá? Vamos colocar o corpo, que vai ser arremessado para cima, né? Ele vai chegar a uma altura máxima, porque ele quer saber qual é a minha altura máxima, tá? Eu não sei ainda. Então, nós vamos ter um sistema que vai ser antes do lançamento, né? Que vai ser lançado com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo e uma altura inicial que vai ser zero. O que significa altura inicial zero? Significa que a minha energia potencial inicial vai ser zero. E nós vamos ter um sistema depois. Arremessei e eu quero saber aonde? Aonde a altura é máxima. O que nós vimos no lançamento vertical? Que quando a gente joga, arremessa um objeto para cima, quando ele atinge a altura máxima, o objeto chega aqui em cima, para e depois retorna. Então, significa o quê? Que a velocidade final, no ponto mais alto, vai ser igual a zero, e eu quero saber qual é a altura final, então a altura atingida, qual é essa altura aqui que o corpo atingiu. Bom, então analisando. Na parte inicial, quando eu arremesso o meu objeto, eu tenho que a altura inicial é zero. Como a altura inicial é zero, a nossa energia potencial inicial vai ser zero. Da mesma forma que, como no ponto final a minha velocidade final é zero, significa que a minha energia cinética final também vai ser zero. Ou seja, o meu sistema vai se resumir em energia potencial final é igual a energia cinética inicial. Lembro vocês a importância de fazer essa representação para poder fazer a análise correta e poder simplificar o que realmente a gente pode simplificar. Então, agora vamos abrir essas equações aqui, ó. O que vai ser a energia potencial final? Né? Ela vai ser a massa, a aceleração da gravidade e a altura final. Quem vai ser a energia cinética inicial? Vai ser a massa, velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Agora, nós vamos substituir os valores aqui, tá? Então, a massa do corpo é 2, a aceleração da gravidade é 10, e o que eu quero descobrir é a altura final. Agora, na energia cinética inicial, nós temos a massa é 2, a velocidade inicial com que ele foi arremessado é 30 metros por segundo, coloca ao quadrado, dividido por 2, tá? Bom, resolvendo ainda, 20 vezes a altura final é igual a 1.800 dividido por 2. E isso vai ser 20, altura final, igual a 900. Dividindo 900 por 20, nós vamos ter que a altura final é de 45 metros. Ou seja, o meu objeto vai atingir uma altura de 45 metros. Feito, né, a letra A do exercício. Vocês poderiam me perguntar o seguinte, mas, prof, eu poderia usar as equações do lançamento vertical? Sim, vai dar o mesmo resultado, tá? Vamos agora para a letra B, tá? A letra B, o que diz? Ele quer saber, ó, você vai arremessar aqui, só que ele quer saber qual é a velocidade do objeto na altura 25 metros. Então, nós calculamos que essa altura total aqui é 45. Eu quero saber aqui em 25 metros qual é o valor da velocidade, tá? Como nós vamos fazer isso?
Vamos representar aqui para a gente poder analisar melhor o nosso sistema. Então, eu coloco o solo aqui, represento o meu corpo, né? E isso daqui vai ser a fase inicial, ou seja, o antes e o depois, tá? Então, esse aqui vai ser o antes. Esse objeto vai ser lançado verticalmente para cima, vai atingir agora, ó, uma altura menor, que vai ser de 25 metros, e essa situação dos 25 metros que vai ser a situação final do nosso objeto. Então, vamos analisar a questão de grandezas. O que que a gente tem? Na situação inicial, nós vamos arremessar esse objeto com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo, mas a altura continua sendo zero, tá? Aqui, na situação final, o que que nós vamos ter? Nós queremos saber qual é a velocidade final, quando a altura, aqui é a altura final, tá? Desculpa, eu errei. Quando a altura final é de 25 metros. Então, imaginem que agora nós vamos retomar o princípio da conservação da energia mecânica, que diz que a variação da energia mecânica é igual a zero. Ou seja, a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Vamos abrir a energia em outras energias. A energia mecânica, então, é energia cinética mais a potencial final, mais igual à energia cinética inicial mais a energia potencial inicial. Analisando aqui o que a gente tem, observem que na energia final nós vamos ter tanto a energia cinética quanto a potencial. Só que na inicial nós não vamos ter a energia potencial inicial, certo? Agora vamos abrir as nossas equações, né? Então a energia cinética final vai ser quem? Massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2, mais a energia potencial final, que é massa, aceleração da gravidade, altura final, que vai ser igual à energia cinética inicial, que é a massa, velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Agora vamos substituir os valores aqui, tá? Então, nós vamos ter massa é 2, velocidade final ao quadrado dividido por 2, mais 2 vezes 10 vezes 25, que é a altura final. Tem que ser igual a 2 vezes 30 ao quadrado dividido por 2. Vamos resolver isso daqui. Ó, 2 dividido por 2 é 1. Então, passa que a velocidade final ao quadrado mais 25 vezes 2, 50, vezes 10, 500, igual. Ó, tenho 2 dividido por 2, posso simplificar, 30 ao quadrado, 900. Nós vamos ter o quê? 900 vai estar desse lado, esse daqui é positivo, passa para o lado negativo, 900 menos 500, 400. Mas eu não quero a velocidade ao quadrado final. Então, eu tenho que tirar a raiz de 400, que vai me dar 20. Então, quando o objeto atingir a altura de 25 metros, a sua velocidade vai ser de 20 metros por segundo, certo? É isso que a gente encontrou na letra B. Agora, então, vamos fazer um outro exemplo. Esse exemplo diz assim: um menino de massa 50 kg escorrega num tobogã de 10 metros de altura a partir do repouso e chega ao solo com velocidade de 5 metros por segundo. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual foi a perda de energia mecânica durante a descida? Tá? Bom, ele quer saber o quanto que perdeu, ou seja, ele quer saber qual foi a variação da energia mecânica. O que que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a energia mecânica antes e depois, tá? Então, vamos pegar aqui uma ilustração de um tobogã, tá? Então, vamos pensar esse tobogã, vamos colocar aqui, ó, como o ponto em que o menino vai chegar, né? Lembrando que ele parte daqui, então eu vou considerar essa parte a inicial, tá? E aqui a final, porque ele chega aqui, tá? Então, o que que nós temos inicialmente? Ele diz que parte do repouso, então a velocidade inicial é zero, e nós temos a altura do tobogã, que é de 10 metros. Lembrando que a energia potencial gravitacional, ela depende da altura e não do deslocamento ou distância percorrida,
tá? A energia, no ponto final, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter, a altura vai ser 0 e a velocidade final é de 5 metros por segundo. Agora, então, nós vamos calcular a energia mecânica inicial, a energia mecânica final e depois nós vamos calcular a diferença entre elas para saber qual foi a perda de energia durante a descida, tá? Então, vamos lá. Energia mecânica inicial vai ser dado pela energia cinética inicial mais a energia potencial gravitacional inicial. Porém, a velocidade é 0 e a energia cinética depende exclusivamente da velocidade. Então, some a energia cinética inicial. Então, a energia cinética inicial vai ser 0, né? Mais a energia potencial gravitacional inicial, que vai ser dada pela massa, aceleração da gravidade e a altura inicial. Vamos substituir os valores, então. Olha só, a massa do menino é 50 quilogramas, a aceleração da gravidade é 10 e a altura do tobogã é 10. Nós vamos ter que a energia mecânica inicial vai ser de 500 joules, tá? Agora, nós vamos calcular a energia mecânica final, para poder comparar. Então, ó, energia mecânica final vai ser dado pela energia cinética final mais a energia potencial gravitacional final, tá? O que que acontece? Aqui no finalzinho, nós temos a altura 0. E nós sabemos que a energia potencial gravitacional depende exclusivamente da altura. Por isso que ela é simplificada aqui. Ou seja, ela não... Quando o menino chega no ponto de chegada, né? Significa que ele não tem altura e não tem energia potencial gravitacional. Bom, então a energia mecânica no ponto final vai ser igual à energia cinética, que é dado pela massa, velocidade final ao quadrado, dividido por 2. Substituindo os valores, a massa do menino é 50, a velocidade com que ele chega é 5 ao quadrado, dividido por 2. Então, a minha energia mecânica vai ser 1.250 dividido por 2. Ou seja, minha energia mecânica final é de 625 joules. O que que nós queremos no exercício? Nós queremos a perda de energia mecânica durante a descida. Então, o que que nós temos que fazer? A diferença entre os dois. O que que é a diferença? Ó, a variação da energia mecânica é dada pela energia mecânica final, que é 625, menos a energia mecânica inicial. Ou seja, vai me dar o valor de menos 4.775 joules. Por que que aparece um menos aqui? Porque aqui é uma perda. A energia mecânica se perdeu. Se perdeu quanto? 4.375 joules. Certo?